Vamos ver o que Deus tem a falar conosco. Continuando. E vamos falar sobre o profeta Jonas, capítulo 1. Todos acharam? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim, minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Amém. Aqui nós vemos uma passagem que o Senhor falou a um profeta, filho de um profeta. Mitai era um profeta. E Jonas, simplesmente, ele não entendeu o que Deus falou no capítulo 2, que diz assim, no versículo 2, que diz assim: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Jonas, como profeta, ele era norte de Israel. Essa passagem se dá no mar Mediterrâneo. Jonas nasceu no meados do século 8 e foi a Nínive 612 anos antes de Cristo. Porém, Jonas, ele resistiu, fugiu da presença do Senhor. E quantas vezes nós, às vezes, foge da presença de Deus? Eu fui um dos que corri muito da presença de Deus, né? Teve períodos difíceis, mas eu vejo o amor de Deus sobre mim. Amém. Amém. E Deus quer isso para a vida da sua igreja, porque Ele quer derramar graça sobre graça. Amém. Ele quer abençoar, Ele quer restaurar, Ele quer restaurar vidas aqui. Sim, amém. Glória a Deus. E com Jonas não foi diferente. Jonas fugiu da presença de Deus. Jonas foi para onde que ele foi? Foi para Tarsis, longe. Eu tive pesquisando alguma coisa. Tarsis era quase o fim do mundo, vamos dizer assim. Ele fugiu para viver bem distante de Deus. Mas quando Deus tem um propósito, Deus, esteja onde você estiver, Ele te traz. É verdade. Amém. Amém. Seja pelo amor, ou seja pela dor. Jonas, ele precisou ser engolido por um grande peixe. Mas o interessante aqui é que ele entrou no barco e comprou passagem, ele estava legalmente lá dentro. Ele estava fugindo da presença de Deus, mas os marinheiros ali não sabiam. Ele comprou sua passagem, entrou no barco e caminhou atrás. Foi tão assim, tão disperso da vontade de Deus, que ele desceu o porão,
se escondeu no porão e dormiu. E dormiu num pesado sono, a Bíblia diz. Foi um sono pesado. Foi um sono que o navio quase acabando, espedaçando e ele dormindo. Os marinheiros, conhecedores do mar, assustaram porque veio uma tempestade, Deus mandou um vento e o navio foi a ponto de se quebrar. E muitas vezes Deus tem chamado o irmão para se chegar mais perto dele e ele tem fugido. Ele tem se distanciado de Deus, achando que ele pode esconder-se de Deus. Mas de Deus, ninguém se esconde, porque Deus é onisciente, é onipresente, sabedor de tudo, nada esconde-se de Deus. E o marinheiro, o capitão daquele navio, ele desceu, os marinheiros jogando as coisas fora do navio para que ficasse leve, e a tempestade cada vez mais forte. Às vezes Deus tem balançado o seu navio, tem balançado o seu casamento, balançado as suas relações, mas você não tem percebido, porque você está na indiferença do sono. É assim que acontece. E quantas vezes, quando você acorda, você está bem distante. Assim aconteceu comigo. Eu falo de mim. Depois que me converti, eu fugi da presença de Deus. Mas Deus me trouxe. E graças ao nosso bom Deus, Ele usou a minha vida e tem usado. Mas para isso, é preciso quebrantamento. É preciso você se quebrantar diante de Deus. E saber que existe um Deus maior, um Deus que cuida de tudo. E aqui nós observamos Jonas dormindo. O capitão do navio chega: ô dorminho, o que você está fazendo aí? Nós estamos quase perecendo. E você, num profundo sono desse, vamos dizer assim, num sono da indiferença, né? Um profeta fugindo da presença de Deus. Ele deu um assim, eu vejo, desculpa da minha expressão, mas um profeta dissimulado. Entende? Porque Deus falou com ele: olha, vai à cidade de Nínive e proclama contra aquela cidade, porque daqui a 40 dias eu vou destruir aquela cidade. Porque essa cidade, a malícia, se chegou até mim. Mas, como Deus é misericordioso, Deus é amor, não é isso que nós acabamos de ver na mensagem, nos cânticos, né? Deus queria também salvar aquele povo. Nínive. Como é a cidade de Nínive? Nínive é considerada uma cidade dos idólatras, dos inimigos de Deus. Mas Deus prova o seu amor, porque Ele é justo, Ele é misericordioso, e Ele quis que também salvar aquele povo. Aquele povo merecia da sua misericórdia. Então nós, ao olhar ao livro de Jonas, eu vejo
a misericórdia, o amor de Deus Amém. para com aquele profeta e para uma nação idólatra. Mas como Deus não deixa de não cumprir o seu ministério ou o seu propósito, Ele colocou Jonas no ventre de um peixe. Porque começou a indagação, podemos observar, o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar, estou lendo 4, e fez no mar forte tempestade, e o navio estava pré-ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar cargas que estavam no navio para aliviar o seu peso. Jonas, porém, dormia. O mestre do navio chegou, estou no 6 agora. O mestre do navio chegou e disse-lhe: o que tens, dorminhoco? Levanta-te e clama ao teu Deus, e salva. Assim ele se lembre, e talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E então disseram: declara-nos agora, começa o interrogatório, declara-nos agora. Então disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele disse: eu sou hebreu. Tem um Senhor Deus dos céus que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, e porque ele os tinha declarado. E disseram: o que faremos? Nós, para que o mar nos acalme, porque o mar se tornava cada vez mais tempestuoso. E disse-lhe, ele lhes disse, Jonas lhe disse, né? Levantai e lançai-me ao mar, e vos aquietará. E o mar se vos aquietará, porque eu sei que é por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para trazer de volta ao navio à terra, mas não podiam, porque o mar estava embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram ao Senhor: rogamos que não pereçamos por causa da alma desse homem, que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprova. E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. E o Senhor, com grande temor, e os homens ao Senhor, com grande temor, ofereceram sacrifício
ao Senhor e fizeram votos. E preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites na entrância. Olha, é maravilhoso a gente ver isso, né? Até na desobediência, Deus protege o seu. Até na desobediência. Porque Jonas estava na desobediência. Jonas estava fugindo de Deus. Como profeta, ele não deveria, porque ele sabe que Deus está em todo lugar, que o homem não consegue fugir de Deus, não consegue, mas ele fugiu. Eu acho interessante que eu vejo assim que Deus blindou Jonas no ventre do peixe, blindou, guardou, mas esperou o quê? Que Jonas se humilhasse, se quebrantasse diante de Deus, que é a passagem que o pastor abriu de manhã. Então Jonas orou no ventre do peixe e o peixe ordenou que o peixe vomitasse Jonas na terra. Como é maravilhoso o poder de Deus. Como é e o amor de Deus para conosco. Mas, como eu disse no início da mensagem, o que o homem pode fazer, Deus não faz. O que o homem pode fazer, Deus não faz. E Deus ordenou que Jonas fosse lançado no mar. No navio já começou a expansão do Evangelho. Nós vemos que Jonas está numa missão. E ali os marinheiros temeram. Os marinheiros, quando soube que Jonas era um profeta de Deus, eles se balançaram. Então, mesmo na desobediência, Jonas foi usado para ali mostrar o poderio de Deus. E eles temeram, e com grande amor, Deus pôs Jonas em terra e voltou a falar assim: orou Jonas ao Senhor, e Deus, na entrada do peixe, capítulo 2, pastor Deus. Mas nós podemos ver que Deus foi a Jonas pela segunda vez. Como foi Deus? Como foi paciencioso Deus com Jonas? Aí sim, ele foi até Nínive. Mas ele precisou andar, não precisou? Precisou andar. Diz a palavra de Deus que ele andou 3 dias. Agora eu imagino só, que evangelismo rápido, né? Que evangelismo rápido. Nós vimos aqui com o profeta Jonas, cidade de quantos? 130 mil habitantes, era uma mega cidade, né? Uma mega cidade. Jonas foi até Nínive. E lá ele, 3 dias, ele evangelizou toda a cidade. Mas foi ele que evangelizou? Foi o Espírito Santo, né? Que ministrou. E isso chegou até o rei de Nínive, que proclamou um grande jejum.
Jejum total, né, pastor? Jejum total, até os animais. O rei tirou suas vestes sacerdotais e também se humilhou. Se humilhou e por decreto, né? Ele proclamou um jejum total, até os animais. Agora o resultado de tudo isso. Nós vimos que Deus usou Jonas. E muitas vidas foram salvas da ira de Deus. Diz aqui que todos se arrependeram e obedeceram e se converteram ao Senhor. Então é assim. Nós, como igreja, nós somos profetas de Deus. Nós somos a boca de Deus. Precisamos despertar. A igreja precisa despertar. A igreja precisa ser boca de Deus no meio dessa sociedade tão terrível que está. Então, amados, nós precisamos realmente clamar ao Senhor e pedir restauração, pedir perdão por aquilo que nós ainda não fizemos e que nós sejamos homens de Deus em todos os lugares que nós andarmos para proclamar o Evangelho. Amém, Jesus. Deus, Ele quer restaurar vidas, Ele quer restaurar o ministério nesta igreja. Amém. Ministério na música, ministério na palavra, ministério na oração. Ele quer restaurar. Por isso eu tinha até posto um título antes, pastor, nesta mensagem. Mas numa madrugada eu acordei e eu pensando, né? E aí Deus disse: o tema que você vai pôr é restauração. É restauração. Amém. Eu tinha posto, toda desobediência tem a sua consequência, né? Mas Deus mudou totalmente o título. Ele colocou restauração. Então, se Ele mandou dizer para a igreja que a igreja precisa de restauração, porque tem gente que tem ministérios aqui e está escondido no porão, entendeu? Estão escondidinhos no porão, estão dormindo o sono da indiferença. Então, nesta manhã, a mensagem que a igreja, Deus pediu para que eu falasse com a igreja, restauração. Restauração na família, restauração no seu ministério, na igreja. Então Deus quer isso. Aleluia, Jesus. E no meio onde nós vivemos, nós possamos ser boca de Deus para falar e ministrar o que Deus quer fazer. Porque Deus é amor. Aí eu, olhando, né, a vida do profeta, aí eu vejo que ele não entendeu a imperatividade da palavra. Vai porque eu estou contigo. Ele não entendeu, simplesmente ele fugiu. Mas a palavra de Deus diz que nós somos boca de Deus. E se nós somos boca de Deus, Deus está conosco. Amém? Amém. Então que nós possamos estar aí fora, restaurando vidas, restaurando ministério, restaurando família. Então a igreja, ela é restauradora. E, finalizando João 3,
textual, 13:16, é isso? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que nós precisamos apresentar, só isso. E o Deus faz o resto.